Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês. Para quem você que não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Desde já eu quero pedir você para nos ajudar, curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário. Se inscreva no nosso canal, você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Veja só, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E agora nós alcançamos a lição de número 5, que tem o título também, Zorobabel recomeça a construção do templo. Veja aqui também, né, o texto dessa lição, nós chamamos o texto de ouro, né, com carinho, né, que se encontra no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 18, onde o profeta, ele escreve assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério, né, do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Veja só, querido, na verdade prática, diz o comentarista, né, sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E também Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus abençoe, te dando graça, sabedoria, força e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, compreender como se deu a reconstrução do templo, né, sob a liderança de Zorobabel. Os objetivos específicos são 3. Veja que o primeiro tópico, diz o comentarista, mostrar como Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo tópico, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Veja aqui o terceiro tópico, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Nós vemos aqui então, querido, né, nós dando continuação. O ponto central dessa lição, diz o comentarista, os profetas que Deus levanta são necessários para fazer a sua obra. Então veja só, querido, na introdução, nós vemos aqui o comentarista, ele diz que nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado por 15 anos parado, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. E vemos aqui também, né, o primeiro tópico diz que, né, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E o primeiro subtópico ele diz, né, Deus levanta 2 profetas. Veja aqui os 2 profetas que foram levantados por Deus, queridos. Glória a Deus. E diz aqui, né, o primeiro veio Ageu, né, que se encontra lá em Ageu capítulo 1, versículo 1, e também depois levantou-se o profeta Zacarias, capítulo 4, e o versículo 1 e 6 de Zacarias, nós vemos lá, não vieram atendendo, né, convite de líderes de Jerusalém. Então, esses profetas que vieram aqui, eles não vieram atendendo o convite, né, que foi convidado para profetizar ali ou falar alguma coisa. Não, eles vieram porque Deus que suscitou, Deus que levantou, Deus, ele faz como ele quer, né? Ele manda. Quando ele fala para Moisés, Moisés, vai lá até Faraó e fala para ele. Mas Moisés falou: mas Senhor, como é que eu vou falar? Vou falar quem me enviou? Ele diz para ele que o Eu Sou lhe enviou, o próprio Deus, amém? Queridos, então nós vimos aqui, e eles chegaram ali, diz aqui, chegaram de surpresa em Jerusalém, e ali entraram em contato com os 2 líderes e também, né, com o povo, povo judeu. Então ele entrou ali em contato com esses 2 líderes, né, e com o povo de Judá. Veja só, Êxodo capítulo 5 e o versículo 1. Então, vejamos, queridos, aqui a letra A diz que Zorobabel, né, era um desse líder, que é um líder espiritual, e também a letra A fala que eles falaram com Zorobabel. Zorobabel era um líder político, como se fosse ali um governador, né? Olha só, e diz aqui, recebeu uma mensagem pessoal. Zorobabel recebeu uma mensagem pessoal, Deus reconhecendo a insuficiência espiritual de Zorobabel, porque Zorobabel, então, ele tinha ali, né, desanimado, né, porque
a obra tinha parado ali, já estava com mais de 17, 15 anos essa obra parada, e ele então estava um pouco, né, desanimado. E os profetas vêm, Zorobabel recebe a mensagem ali dos profetas e ele se anima. Olha só, queridos, quando você recebe uma mensagem que é de Deus falando com você, você vai entender. Pode ficar tranquilo que você vai saber que é Deus que está falando com você. Eu já recebi, eu creio que você também já recebeu uma mensagem e falou assim, não, isso aqui é Deus falando comigo. Às vezes um pregador está pregando, às vezes um louvor, algo, mas Deus, quando Ele fala, você sente que Deus está falando com você. Então, ele diz aqui, ó, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento, a mensagem de Deus. Então veio ali os profetas, trouxeram uma mensagem de encorajamento. Muitas das vezes você também que está triste espiritualmente, que eu estou falando, e aí vem aquela mensagem, né, de Deus, Deus usa o profeta ali, e você então começa a se animar, né? Tem encorajamento, tem mais vigor para continuar na fé, em fazer a obra do Senhor. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Zacarias recebeu uma mensagem de uma visão, né? E ele passou para ele essa visão e falou o que tinha acontecido. Veja só qual foi. Deus lhe mostra um castiçal, né? Com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. Então, amém, queridos? Glória a Deus. Nós vemos que Deus, então, ele fala ali, né, usa o profeta Zacarias em visão, queridos. Porque quando Deus fala em visão com o profeta, e o profeta entende, quando Deus fala em visão, e aí o profeta passa para Zorobabel, e Zorobabel também entende que é Deus falando com ele. Veja só como é que o profeta Zacarias recebeu. Ele recebeu um castiçal, em forma de castiçal, que ele via. Olha só, olha aqui uma lâmpada, aqui outra vela, né? Outra lâmpada, aqui são 7 lâmpadas, né? Que o castiçal, ele representava ali a Israel. Aqui é uma peça só, veja só, fazendo uma unidade que é a igreja, né? Que é nós todos, né? É um só. Então aqui é uma peça só. E aqui essas velas, essas luminárias aqui, elas eram abastecidas pelo azeite. E aqui Zacarias também viu 2 oliveiras, né? Uma do lado e outra do outro, que abastecia aqui com azeite, né? O castiçal. 2, né, oliveiras. Aqui vou fazer aqui uma planta também, outra oliveira, que essas 2 oliveiras que abastecia aqui o azeite para o castiçal. Para essas velas estar sempre acesa, porque esse azeite representa o Espírito Santo que nós devemos buscar. Então, ele quis dizer para Zorobabel que quando ele fosse buscar, né, tinha que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, porque Deus é quem abastece, que Deus e Jesus, essas 2 oliveiras está representando Deus e Jesus, que abastece aqui o azeite, que representa o Espírito Santo, que aqui esse castiçal é a unidade, que é a igreja, que era Jerusalém, e que é também a igreja do Senhor, que somos nós. Vós sois a luz do mundo. Então, nós somos dessa luz, né? Desse Espírito que é abastecido aqui. Então, nós somos a luz do mundo, disse Jesus. Então, Jerusalém, Israel e a igreja, né? Que é abastecida, que é esse castiçal aqui. Amém, queridos? Um todo. Então, queridos, aqui é abastecida por Deus. Então, essa obra aqui, Zacarias estava falando para Zorobabel, que não adiantava ele querer fazer com o esforço dele mesmo, né? Que ele esforçou tanto que ele chegou ao ponto de cansar. Não, nós temos que fazer essa obra pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, essas 2 oliveiras abastecem com o azeite aqui, que é o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo foi Deus que nos deu, Jesus que nos deu o Espírito Santo. Então, ele que nos abastece para fazer esta obra do Senhor. Dando continuação, então, foi essa visão que Zacarias teve, né, ali para falar com Zorobabel, e nós continuamos aqui. Então ele recebeu esta visão. Então aqui nós vemos aqui que Zacarias passou essa visão que ele recebeu de Deus ali para Zorobabel. O que Zorobabel tinha que fazer? Ele não poderia trabalhar com as próprias forças dele. Nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar a renovação, deixar Deus fazer por nós esta obra, colocar essa alegria no nosso coração. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados de um vaso de azeite
que ficava acima. Então, esse vaso de azeite ficava aqui em cima, que era abastecido por dessas duas oliveiras, né, que é o Espírito Santo. Então, ela tinha que ser abastecido com esse azeite, que esse azeite é o Espírito Santo na nossa vida. E aqui, então, o vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as duas oliveiras. Esse vaso de azeite, né, estava em contato com as duas oliveiras. Glória a Deus, o Espírito Santo sempre abastecendo nós para nós fazer a obra do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 4 e o versículo 13, e ele continua. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não, nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não era por força, não é por entendimento de homem que você vai fazer uma obra, levantar uma obra aí. Não, você só vai fazer se for pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Até para convencer o homem, para você pregar a palavra e a pessoa se converter, é pelo Espírito Santo, né? Não é por força e nem por violência. As dificuldades que parecia montes grandes diante de Zorobabel, seria como uma campina, uma planície. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Então, aqueles problemas que ele achava, que Zorobabel, né, achava que era uma montanha que vinha sobre ele, agora fazendo pelo Espírito, né, buscando a unção, a graça de Deus, então agora Zorobabel vai fazer, você também, pastor, obreiro, meu amigo, meu irmão, você também vai fazer essa obra, né, com graça, com alegria, porque é pela vontade do Senhor. E aí ele continua, Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção daquele tempo. Zacarias capítulo 4, versículo 9. Imagina então que Zorobabel estava ali desanimado, já com 15, 17 anos, com a obra parada ali, porque os inimigos bateram de cima, e agora ele chega com essa animação, e o Senhor ainda fala para ele que ele tinha começado aquela obra e que ele acabaria. E essas montanhas de problema que via sobre ele, que ele via, agora, pelo Espírito de Deus, não tinha mais problema, porque o Senhor nos faz descansar na sua presença, amém? Para fazer a sua obra. Estou falando aqui na letra B com Josué, que diz aqui, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo recebeu também uma mensagem pessoal. Esse sumo sacerdote naquele tempo aqui, esse Josué que era o sumo sacerdote ali, mas o nosso sumo sacerdote, né, é Jesus, queridos. Hoje nós somos os pastores, né? Aí Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o pastor geral, né? Então, mas aqui, nesse tempo, ele era o sumo sacerdote, né? Observamos na lição passada que ele estava com o vestido sujo. Então, diz aqui na lição passada, nós vemos que esse Josué, ele algum pecado que não fala aqui, mas ele tinha pecado, não sabe se é por causa do desânimo, o que foi, né? Negligência, mas não fala, mas ele tinha com as vestes sujas. Então aqui agora o Senhor também traz o renovo, né, para as suas vestes, para Josué. Queridos, é interessante saber que quando o Espírito Santo faz a obra, ele muda nossas vestes, ele nos preenche, ele nos capacita, ele limpa, nos purifica com a sua palavra, nos purifica o nosso pecado. E diz aqui então, a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Aqui Deus perdoa e aí a palavra limpa e o Espírito Santo vem fazer morada, então você se torna essa criatura nova, né? Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Olha aqui, né, Josué então, que na outra lição nós vimos que ele estava, né, com algo que tinha pecado, mas agora Deus, né, dá vestes novas para ele, purifica do seu pecado. Zacarias capítulo 3, versículo 4, e ele diz aqui, né, encorajando ele, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, né, aquela que o sacerdote colocava, aquela mitra na sua cabeça, colocar uma outra limpa, né, ele estava desacreditado diante do povo, mas agora Deus faz o renovo na vida, né, de Josué. Zacarias 3, 4 e 5. E aqui nós vemos então que Josué agora, né, recebe de novo esse renovo do Senhor para falar outra vez com o povo. Na letra C, o povo aqui também recebeu também uma mensagem de Deus. Então esse profeta Ageu e Zacarias, eles aqui falam com Zorobabel, né, que era o líder político, e também fala com Josué, que era o sacerdote, o sumo sacerdote ali, e fala também com o povo. Então diz aqui que o profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha, né, com a casa do Senhor.
E aqui o profeta Ageu traz, né, mostra ao povo os prejuízos que eles tinham tomado, né, a mensagem que ele fala aqui foi porque eles tinham largado, né, a obra do Senhor e cuidado dos seus afazeres, né? E omitiu, né, a omissão de fazer a obra do Senhor, porque no caso eles foram enviados, né? Então, Ageu capítulo 1, versículos 6 e 9 diz aqui: Ageu falou-lhe o prejuízo que sofreu o homem em buscar somente a prosperidade material e deixar a casa de Deus deserta. Ageu capítulo 1, versículo 4. Então, o profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir ao monte e trazer madeira e edifica a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, né? Então, veja só, Ageu capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo ali estava impulsionando, estava enchendo eles, renovando esse povo, e aí eles continuaram a obra do Senhor, que já estava já com 17 a 15 anos parado. Segundo subtópico, o resultado da mensagem dos profetas. Diz aqui que o poder de Deus se manifestou, queridos, através da mensagem desses homens de Deus. E assim, os dois líderes criaram coragem. Então, Zorobabel e Josué ali criaram coragem, né, para continuar a obra. E o povo também foi renovado ali também com essa mensagem que Deus mandou pelos profetas, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Olha só, o impacto da mensagem do Senhor pelo Espírito Santo, né, impactou o povo ali, renovando eles para continuar nessa obra do Senhor. Então, e ele diz aqui, então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem, né, à construção e começaram a edificar a casa. Êxodo capítulo 5, versículo 2, os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo a direção do trabalho. Então, aqui os profetas também, eles ficaram ali, ajudando o povo ali, né, em Jerusalém. Quando os inimigos vieram, eles perguntaram quem havia dado, né, ordem para edificar essa casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Então diz aqui que o olho de Deus estava sobre aquela construção, sobre o povo ali, porque ele já tinha dado ordem, né? E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado o conhecimento dos fatos ao rei Dário, né? Que agora reinava sobre todo o império da Pérsia. Então, até que chegasse, né, esse documento, né, falando que ele, o rei Dário, né, que tinha sido ele que tinha autorizado para os judeus fazer a obra. Êxodo capítulo 5, versículo 5, e o rei Dário mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação, né, nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por rei Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Aí calou a boca do inimigo. Mas tudo isso foi Deus, né, que tinha usado os profetas e tinha dado ordem ali também para o rei, né? E o rei então, né, faz esse edito e é confirmado aqui, a obra continua. Terceiro subtópico, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Veja só aqui, então ele continua, os profetas Ageu e Zacarias, né, que são os profetas, continuava dando a sua cooperação, sempre buscando o Senhor, sempre buscando no Espírito Santo e sempre, né, na dispensação de Deus, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificando a casa e aperfeiçoando conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Êxodo capítulo 6, versículo 14. Ele diz aqui, acabou esta casa com o impulso, né, de Deus, do Espírito Santo ali aos profetas, usando ali, né, os sacerdotes, usando o sumo sacerdote, usando ali o povo, usando o rei, né, acabou-se a casa. Aqui, Êxodo capítulo 6, versículo 15. Diz aqui então, que grande bênção, o despertamento dado por Deus para o rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso, né? Toda honra e toda glória seja somente ao Senhor. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1 diz que os profetas Ageu e Zacarias, né, são levantados pelo Senhor, glória a Deus,
para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então, só o Espírito Santo, né, que pode nos renovar, né, nos preencher, para nós retomar, né, essa reconstrução da nossa fé. Amém, queridos? Então, o segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Veja só, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema na reconstrução do templo. Tinha um grave problema ali, mas, né, com operação, né, sobrenatural, o Espírito Santo de Deus resolveu ali aqueles problemas. No primeiro subtópico, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E tinha manifestações no Antigo Testamento. Vamos ver aqui, há muitos exemplos no Antigo Testamento, né? Vamos mencionar apenas dois aqui, né? São várias, né, manifestações sobrenaturais, mas vamos ver aqui dois, né? O primeiro, nós vemos na letra A, Moisés. Veja só, né, o grande líder de Deus que levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Então aqui Moisés recebeu, com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo capítulo 4 e o versículo 17. Então Moisés, ele recebeu grandes poderes de Deus, né, espirituais, né? Ele fazia ali, grandes foi tocar nas águas, o mar se abrir. Outro também, ele chega diante de Faraó e joga ali a vara ali no chão e ela vira uma serpente, aquela serpente ali, e os faraós também viraram um bocado de serpente, e a serpente de Moisés foi ali e devorou, né, as outras serpentes. Então, veja só, são vários acontecimentos sobrenatural que Deus usa Moisés. Também Elias, queridos, fala aqui também na letra B, o profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel. Deus usava esses profetas, esses homens, para ajudar Israel, para fazer a vontade do Senhor, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, e em particular pelo ímpio Acabe, rei, né, de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra, né, por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, aqui, Deus usou Elias ali com sinais, com prodígios, sair fogo do céu e acabar com o exército ali. E nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com tanto poder que eles viram ali da parte, né, de Elias, né? Veja só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. E aqui Elias, então, ele faz um desafio, porque o povo estava dizendo que Baal era Deus. Falei, não, se Baal é Deus, então nós vamos ver qual Deus que responde. E fizeram ali um altar, e colocaram ali água, e colocaram ali, né, o sacrifício ali, né, o seu holocausto, e diz que os profetas de Baal fizeram e chamavam o seu Deus, e nada acontecia, né? Era para responder com fogo ali. Então eles fizeram ali, colocaram lá a sua oferta e chamaram o seu Deus, diz que ele se cortava e não aconteceu nada. Aí Elias fez lá e consertou o altar, né, ali, colocou água ao redor, e diz que o Espírito de Deus, o fogo, veio e consumiu todo aquele altar. Então, queridos, foi muitos sinais. A gente fica, né, maravilhado de ver os sinais que Deus usou esses homens ali no Antigo Testamento. Segundo subtópico, a manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Nós vimos ali no Antigo Testamento, né, que Deus usou ali, né, Moisés, usou ali Elias, né, com poderes sobrenaturais, e aqui agora, né, a manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Vemos aqui então, quando o Espírito de Deus foi derramado em sua plenitude, né, diz que os dons espirituais começaram a entrar em ação. Então hoje nós recebemos os dons, Deus deu os dons para as igrejas, e aí Deus usa nós com esses dons, né, do Espírito. Veja só, queridos, e ele dando continuação, e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Então agora Deus deu os dons e ele usa, né, nós com esses dons, que é para a própria preparação divina para o ministério. Esses dons é para a preparação divina, né, de Deus para o ministério dele aqui na terra. Os apóstolos eram revestidos desses dons, veja só, meio divino,
para a conversão de muitas almas. Olha só, os apóstolos, veja só, então agora Moisés e Elias lá, recebia ali de Deus ali, e agora nós recebemos esses dons, que já é o meio divino, né, que Deus usa para convenção, né, e aqui Deus nos usa agora com esses dons, os dons espirituais. Os dons espirituais são para a preparação divina, para o ministério, né? Veja só, 1 Coríntios 12, 4 e 6. Olha só, os apóstolos eram revestidos desses dons. Então, os apóstolos recebiam os dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Então, o apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, o apóstolo Paulo, né, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. O apóstolo Paulo, então, recebe do Senhor e passa aqui para Timóteo, né? Olha só, uma mensagem de exortação, né? Não despreze o dom de Deus que há em ti. Então, isso o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti. Então, Deus tem uns dons para usar. Nós temos que buscar esses dons, né, de Deus, do Espírito Santo, para Deus usar. Não despreze, não podemos desprezar os dons de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, pouco antes de ser martirizado, né, Paulo voltou a escrever a Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em ti. Aqui também, ele falando para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Porque muitas vezes a pessoa tem um dom, né, aí ele fica ali, né, sem despertar esse dom, sem ler a Bíblia, sem buscar o Espírito Santo, sem ir para a igreja, sem falar da palavra, né, e aí ele está falando que desperta esse dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 1:6. E Paulo continua, e Paulo ainda recomenda mais, procurai com zelo os melhores dons. Procuramos com zelo, queridos, os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Então, buscai, né, com zelo os dons, né, e procurai com zelo os dons espirituais, queridos, né, mas principalmente o de profetizar. Então, esse é importante, que nós vamos profetizar com esse dom, né, o dom de Deus, do Espírito Santo, que é esse que ele quer usar para a preparação divina do ministério aos dons, amém? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, diz aqui, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Glória a Deus. Terceiro tópico, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Veja aqui, diz aqui então, o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra. Ninguém pode tomar para si, que isso aqui é de Deus, né? Senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Então, não adianta alguém querer pegar um ministério, querer pegar um dom e falar, não, eu tenho esse dom que não seja vir da vontade de Deus. Diz aqui que o profeta exerce a função ministerial, né, determinada por Deus. Não é porque você quer agora ser um pastor, quer ser um líder, ser um pregador, né, porque você acha que você pode fazer do seu jeito, né, da sua vontade. Ninguém toma para si esta honra, porque isso vem do Espírito, vem de Deus, senão o que é chamado por Deus, né? Hebreus capítulo 5, versículo 4. Você não vai passar por uma prova e falar assim, não, agora eu sou ministro de Deus porque eu passei por uma prova. Não, aqui vem de Deus. É lógico que nós temos que estudar e buscar os conhecimentos. Primeiro subtópico, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Vamos ver aqui o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Veja só, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus, né, para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos, assuntos espirituais e até mesmo de assuntos materiais. Exemplos, né? Vamos ver aqui a letra A. Em Ezequiel capítulo 20, o versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Veja só que os anciões vieram a Ezequiel, que era um profeta, né, para consultar o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. E aqui Deus fala ao profeta Ezequiel com mensagens sobrenaturais, e Deus fala para eles que eles não receberiam por causa das abominações que estavam ali acontecendo no meio do povo. Nós vemos aqui na letra B, em 1 Samuel, capítulo 9, no versículo 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca da jumenta do pai de Saul,
que se havia perdido. Isso aqui é como se fosse buscar um bem material, né? Que ele queria saber onde estava a jumenta dele. Então, tanto espiritual como material, eles vinham, né, buscar a resposta do profeta. E Deus também daria ali também, né? Usaria o profeta. E a letra C, né? Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versículo 4 e ao versículo 7. Então, ele foi ali também buscar na dispensação aqui do Antigo Testamento. Então, tinha, né? E a pessoa estava doente, ia lá e o profeta também buscava do Senhor e trazia a resposta para a pessoa. Na letra D, Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Êxodo capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. Então, aqui, Moisés também transmitia aos anciões, né, o que Deus lhe falava. Deus falava para Moisés e Moisés falava ali com os anciões. Porque também Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo ouviu, quando ouviu a voz de Deus, que era como trovão, então eles ficaram com medo, né? Então eles pediram até para Moisés não deixar Deus falar com eles, que eles queriam que Moisés falasse com eles. Então aqui também acontecia a mesma coisa, né? Veja só, vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o homem. Então, no Antigo Testamento, nessa dispensação do Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Segundo subtópico, no Novo Testamento, como que é a dispensação das profecias do profeta. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Entre os dons espirituais, quer dizer, eles recebiam a profecia, né? Moisés, Elias, né? Ezequiel. Nós não, nós recebemos o dom, né, queridos? Olha só uma observação. Nós recebemos o dom, né, espiritual. E este o dom de profetizar. Então, nós recebemos dons e tem esse dom de profetizar que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, nós não somos o profeta, nós temos o dom de profetizar, né? Deus nos usa com o dom de profetizar. O dom de profetizar, né, estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, né? Que aconteceria nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17, que está falando aqui, que nós receberíamos, né, nesses últimos dias, nesse dom de profetizar. Glória a Deus. Tem alguém o dom de profecia, né, não significa que seja profeta. É isso aí que nós vem falando, né? Que nós quiser que você ter o dom de profecia, Deus te usa com esse dom que Ele, né, deu para os ministérios, para avivamento, para a renovação da sua obra. Bem, querido? Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Então é o que nós falamos. Não significa que nós sejamos profeta, né? Nós temos os dons, né? Deus nos usa com os dons de profecia, que é muito importante nós procurar ele com zelo, né? O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Então é um ministério, você recebe esse ministério de profeta e você profetiza, né? Esse ministério de profeta é um ministério da palavra para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Então, você recebe esse dom de profecia, né? Vamos supor, o profeta Rodrigo Alencar, profeta. Não, Deus me usa com o ministério de profeta, de profecia. Amém, queridos? Então, acho que fica bem esclarecido. Lemos em Atos 21, 8, 9, né, que Felipe tinha 4 filhas que profetizava e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Agabo. Veja só, Atos capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo e Novo Testamento. Tem uma diferença importante. Veja só, no Antigo Testamento, os profetas era consultado pelo povo e transmitia-lhe a resposta de Deus. Então o povo vinha ali e consultava, perguntava ali para o profeta e Deus, né, através do Espírito Santo, usava aquele profeta e falava para a pessoa. Diz aqui, mas a Bíblia diz que a lei e os profetas, né, duraram até João. Desde então, anunciaram o reino de Deus. Lucas 16, 16. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz, né, que a lei e os profetas, né, a lei e os profetas duraram até João ali, né, e agora, depois que Jesus veio, é anunciado o reino de Deus. Então, agora nós vemos aqui, no pacto
na nova aliança, então temos Jesus como único mediador. Primeiro a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, agora, nós não precisamos mais de consultar aquele profeta, né? Aquele que transmitia para nós, recebido de Deus, transmitia. Não, porque agora nós temos o nosso mediador, que é Jesus, né? Jesus é esse que faz esse intermediário entre o homem e Deus, né? Então, muitas das vezes as pessoas vão em busca, né? Pede por Maria, que Deus atende, pede, né? Outros pede por José, pelos santos, né? Outros pede pelos caboclos, outros pede pelos guias e pelos orixás, e assim vai, né? Mas só tem um mediador que a Bíblia diz, agora no novo pacto, entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então fica aí, né, essa lição, queridos. Diz aqui, então, é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Veja só, no novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2,18. Então, todos temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, né, queridos? Amém? Então, não é ir a ninguém mais, é ir você mesmo a Deus, né, através de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, entre nós, né, e Deus, eu tenho um mediador só, Jesus. Não adianta pedir para Maria, para os caboclos, para os orixás, para os guias, né, para ninguém, né, porque todos estão esperando o dia do Senhor. Então, mas Jesus não, Jesus morreu, ressuscitou e vive e faz essa mediação entre nós e o Pai. Amém, querido? E, portanto, é um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procurar usá-lo para responder às consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóvel e etc. Então, é um erro doutrinário, né? Quando você que tem esse ministério, né, esse dom, né, que Deus está te usando com esse ministério de profecia, e você usar para qualquer natureza, que seja como um casamento, viagem, compra de imóvel, alguma coisa, né? Aí a pessoa vem até você e você faz a profecia. É um erro doutrinário, né? Porque nós temos que ir a Jesus, ele é o nosso mediador, né, entre Deus e o homem. Então, fica nesse caso falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, veja só, queridos, ele termina aqui esclarecendo para nós, né, deixando aqui uma observação. É fundamental que os obreiros, quer dizer, os pastores e todos aqueles que anunciam o evangelho, né, ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia, né? Ensinar de maneira correta. Isso tudo vem de Deus. Amém, queridos? Não esquecendo que todos os dons, né, todo esse poderio, essa santidade, essa unção, essa graça vem do Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que nós recebemos força para fazer a obra do Senhor. Eu estou fazendo aqui esses vídeos, né? Estou fazendo aqui esta obra, não é porque eu sou YouTube, porque eu me esforço. Não, isso é uma graça que vem de Deus, vem do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, terminando aqui, síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, essa função ministerial é determinada pelo Todo-Poderoso. Não é porque você estudou, não é por conhecimento, não. Deus usa quem Ele quer, porque essa função ministerial vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Terminamos aqui, então, essa aula de número 5. Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.